Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Muitas pessoas estão me pedindo para falar deste fenômeno das ovelhas andando em círculo. Bom, há muitos pontos de vista sobre este assunto, e eu vou dar então o meu de acordo com aquilo que eu entendi deste fenômeno. Embora isso não seja um comportamento que tenha acontecido em massa, ou seja, em todo o mundo, apenas em uma região específica. Mas como este assunto foi para o Trend Topics, um dos assuntos mais comentados em todas as redes sociais e nos meios de comunicação, então eu vou dar o meu parecer, o que eu acho sobre este assunto. Não tem uma indicação de que esse comportamento seja um comportamento de massa, ou seja, que está acontecendo em todo o mundo, e sim apenas em uma região específica. Por ter se tornado um dos assuntos mais comentados no mundo todo, e até mesmo nas redes sociais, realmente este assunto merece a nossa atenção, e eu acredito que isso seja uma mensagem espiritual para todos nós. Segundo o que foi divulgado na imprensa, o jornal estatal chinês Daily People compartilhou o vídeo das ovelhas andando em círculos quase perfeitos. Na ocasião, elas já estavam mais de 10 dias agindo assim. Os fazendeiros da região que registraram as imagens estavam assustados com o comportamento das ovelhas. O vídeo mostra várias ovelhas andando em círculos na Mongólia, ao norte da China. O assunto causou muitos questionamentos nas redes sociais. Qual seria a razão para este comportamento? Bom, as ovelhas tendem a andar em bandos e imitarem os comportamentos uma das outras. E no caso, se algumas começaram a andar em círculo, todas andarão também. Realmente muitas pessoas interpretaram que isso poderia ser um aviso ou uma mensagem espiritual para o mundo, de algum fenômeno ou alguma coisa que está acontecendo. O vídeo gerou muitas interpretações, mas eu vou dar a minha opinião sobre o que eu acho deste assunto. Até mesmo os especialistas arriscaram algum palpite, mas nem eles tiveram uma resposta exata deste fenômeno. Como este acontecimento se tornou algo muito popular e que foi comentado por muitas pessoas, eu acredito realmente que isso possa ser uma mensagem espiritual para o mundo, ou seja, para nós. Principalmente diante das grandes transformações que acontecerão no mundo daqui para frente. Eu acredito que pelo fato das ovelhas representarem um animal que está relacionado aos cristãos, isso pode realmente ser uma mensagem espiritual, principalmente para os cristãos. Eu vejo isso como um possível sinal de que o caos deve abater sobre a religião nos próximos anos, porque andar em círculos é um tipo de desorientação. E provavelmente as pessoas tenderão a ficar mais confusas e perder a direção nos próximos anos. Com o advento da religião mundial que está surgindo no mundo, as pessoas tendem a ficar mais confusas sem saber que rumo tomar daqui para frente. E o meu discurso aqui no canal tem sido sobre a tensão da unificação das 3 religiões mundiais, que prepara o cenário para o advento do Anticristo. Essa unificação deve trazer muita desorientação nos próximos anos, principalmente para as pessoas que ainda estão presas na Matrix. Muitas pessoas que estão presas na Matrix vão aceitar essa unificação e o padrão dessa nova religião mundial que está surgindo. Muitas pessoas vão aceitar principalmente porque elas vão seguir o padrão ou o comportamento das outras, simbolicamente das outras ovelhas, que, como eu disse, representam os cristãos. Que é aquele comportamento que geralmente nós chamamos de Maria vai com as outras. Então, umas devem seguir o comportamento das outras. E este comportamento de andar em círculo, para mim, está sintetizado essa questão da desorientação. E nós não devemos seguir o comportamento de massa, ou imitar ninguém. Nós devemos seguir as orientações do bom pastor. Eu até comentei no último vídeo sobre a Copa do Catar e sobre a Kaaba, sobre o culto da caixa negra, que as pessoas se movimentam exatamente em círculos. Vejam. Em círculos em volta dela. Será que isso não teria alguma relação espiritual e alguma simbologia relacionada ao comportamento dessas ovelhas? Na minha visão e interpretação, eu acho que sim. Se você continuar na Matrix, certamente você vai seguir o mesmo padrão de comportamento. O que algumas ovelhas fazem, outras seguirão o mesmo comportamento. Ou seja, seguir um comportamento padronizado de um culto de adoração. Então eu vejo este fenômeno a partir dessa ótica.
Foi assim que eu interpretei. Eu não acredito que isso seja alguma coisa relacionada a ondas magnéticas ou antenas, como algumas pessoas têm falado. Eu não vejo por aí, pois se assim fosse, isso deveria acontecer em grande escala. Nós não temos visto isso ainda. Certamente que o mundo vai entrar em um estado de trevas espirituais, pois, segundo a revelação, quanto mais se aproxima da volta do Messias, mais nós se aproximamos da meia-noite espiritual. Muitas pessoas serão enganadas e vão andar sem rumo e andar em círculos, como o próprio povo de Israel, que andou em círculos pelo deserto por 40 anos, sem achar o caminho para a terra prometida. E nós sabemos que, segundo o Apocalipse, a igreja vai para o deserto, porque elas ficarão como ovelhas que não têm pastor. Então acontecerá esse êxodo mundial, somente por causa dessa união das religiões. Muitas pessoas não vão aceitar, porque sabem que isso é errado, e tem um lado positivo e negativo disso. Nós que já saímos porque nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. No entanto, muitas pessoas podem sair porque elas estarão decepcionadas ou frustradas, então elas ficarão perdidas e andando em círculos. Nós não devemos seguir um comportamento de manada, nem seguir um comportamento padrão. Então essa é a minha interpretação sobre este fenômeno, e eu vi isso dessa maneira. Eu acho que é um aviso espiritual, nos ficar atento acerca do que vai acontecer daqui para frente no mundo religioso. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.